Ô, Gilberto, agora o que tomou conta aí do noticiário atleticano na noite é o pessoal preocupado com os pagamentos dos atletas, os vencimentos dos atletas atleticanos. E, de fato, houve um atraso no vencimento aí, no pagamento do direito de imagem vencido no dia 20 passado e no salário que venceu há 3 dias, certo? Então a gente pode botar aí 20 dias de atraso na imagem e 3 dias de atraso no salário. E o time tá jogando bem? Com salário atrasado, 3 dias, com direito de imagem atrasado? Tá, só que na hora de botar o pé na forma, tá chutando em cima do goleiro, Droz. Mas tá jogando bem? Não, o time tá jogando direitinho. Tá passando vergonha? Tá jogando direitinho, o Galo. Então tá, só pra entender o negócio aqui. Agora, com ele, até... E desgraça pouco é bobagem, daqui a pouco tem a notícia ruim do Cruzeiro também, viu, gente? Oba! Até me informei... Aí é complicado, hein? Lá no Atlético, Gilberto, de fato tem... É confirmado esse atraso de salário e o atraso da imagem do mês de março, do dia 20 de março, vencido no dia 20 de março. Ponto. Só enviar a nota. Eles falaram que tem 2 meses e tal. Eu falei, não, Igor, tu tá atrasado, é isso aqui. Eu confirmei em 2 pontas diferentes. Então tem 20 dias aí Da direito de imagem. e 3 de salário atrasado. E 3 de salário. Mas- O jogador do Atlético tem que protestar hoje. Mas a previsão, Gilberto Campos, a previsão de pagamento é o seguinte, ô Igor, entre hoje e amanhã, jorra na conta da galera. Então a galera vai passar o final de semana tranquilo, dá pra fazer aquela faltando, né? churrasqueta, tá? Eles estão passando necessidade. É, né? deve Você tá, viu quanto- deve Mas tá. bem ou mal, Gilberto, assim, independentemente de Não, qualquer coisa, tá- o tá atraso bom. Claro. é inaceitável. Claro, Numa SAF, né, que assumiu, é bom lembrar, os acionistas do Atlético, eles assumiram a dívida. Claro. E essa assunção de dívida, eles terem assumido essa dívida, permitiu a eles que eles comprassem o Atlético pagando um valor menor, porque eles ficaram com essa dívida. Então, essa responsabilidade é única e exclusiva dos acionistas da SAF. Não pode e não tem o direito de colocar essa responsabilidade nas custas da dívida, porque eles compraram a dívida. Eles fizeram um investimento e eles têm que ter capacidade de suportar os custos desse investimento que eles quiseram pegar para assumir. É inaceitável, não é admissível que seja atrasado o salário dos jogadores. Agora, aconteceu uma coisa extraordinária, que a gente sabe que pode acontecer. Pô, a CBF ia me pagar no dia 20, E não pagou pagou, dia 25, marcou para pagar dia 10. Ô, mas aquele dinheirão do Alisson. Chama, não entrou à vista, né? Né? Chama a galera, e fala, Abre o gente, olha só, eu tô com essa previsão de fluxo de caixa aqui, no dia 20 ia entrar 20 milhões, que seja, esses 20 milhões vão entrar no dia 10, tá bom? Beleza. Eu vou atrasar, mas no dia 10 cai na conta de vocês, independentemente de qualquer coisa. Agora, se você atrasa e não dá uma satisfação, Aí é ruim. é pior. Ruim é de qualquer jeito se atrasar, mas você atrasar e não dar satisfação é pior. Então, que seja feito com transparência, principalmente para os atletas, porque isso vazou dos atletas, que estavam putos, porque ninguém dava Caramba, satisfação. Vaza dos caras. Ninguém dá satisfação, aí o cara começa a pegar, o empresário joga ali pro cara que é amigo dele, o jogador fala com ele, com o amigo dele ali, espalha. Pra quê? Pra que obrigue a direção a dar uma satisfação. E aí é um erro crasso na gestão do E Atlético, atrasar esse salário, atraso de Igor, salário. é ruim, ainda mais com o preço da gasolina que tá hoje, né, Gilberto? Subiu de novo? Vai, subiu. Tô falando da gasolina de avião do Hulk. Do Hulk, né? Agora os caras lá eles só andam querosene. de- Aí é o querosene. querosanão do só avião. andam de carro elétrico, viu, Adro? mesmo? Sério? Não. Aqui, Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tem sim salários atrasados. Mas calma, não se trata de um grande problema. Venceu no último dia 20 de março a data para o pagamento de direitos de imagem. E venceu nesta terça-feira a data para o pagamento de salários em carteira. O Atlético garante que até essa sexta-feira resolve todos os problemas, questões ligadas ao fluxo de caixa e dificuldades com finanças acabaram por determinar esses atrasos. Jogadores consultados por mim admitiram a questão e foram informados por dirigentes do Atlético de que isso vai ser resolvido em breve. Não há nenhuma ideia de que por conta desse pequeno atraso possa haver uma interferência no confronto contra o Deportes Iquique na noite dessa quinta-feira, em jogo válido pela Sul-Americana no Mineirão. Só para completar, atrasos têm sido recorrentes no Galo, mesmo com o SAF. E esse atraso, que é bem pequeno, não me parece ser um enorme problema. Gostaria de saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre a dívida do Atlético Mineiro.
dá para dizer que a dívida impressiona, especialmente porque o Galo hoje tem pendências de 1 bilhão e 400 milhões, mesmo depois de aportes de 505 milhões dos seus acionistas e de mais 335 milhões que foram adquiridos com o shopping Diamond Mall, a parte que o Galo tinha direito. Mais de 840 milhões não foram capazes de reduzir as pendências financeiras do Clube Atlético Mineiro. Esse 1 bilhão e 400 milhões de dívida é dividido em 507 milhões com bancos, 410 milhões com a Arena MRV, mais 254 milhões com Profut e Perse e mais 129 milhões com contas a pagar. Para mim, a parte mais preocupante dessas dívidas atleticanas tem a ver com as dívidas com bancos. São 507 milhões que geram um juro anual da dívida de 110 milhões de reais, ou seja, você gasta 110 milhões de reais por ano somente para que a sua dívida não aumente. Estamos falando de mais ou menos 9 milhões de reais por mês. Dinheiro que é rasgado, jogado pelo lixo. Cheguei a contar na semana passada sobre esses juros bancários em relação à dívida do Corinthians, que batem 25 milhões de reais por mês. Só para completar a informação importante, são 8 bancos para quem o Galo deve. A maior dívida é com o banco BTG, 191. Bora falar agora sobre o chefe do SIGA, Centro de Inteligência do Galo, que está mandando tanto quanto o Cuca. Eu me refiro a Rodrigo Weber, que desde 2022 é funcionário do Atlético e que mais recentemente se tornou gerente de mercado do SIGA. Como eu já contei para vocês, o SIGA é o Centro de Informações do Galo. A ideia do SIGA é contratar jogadores em boas condições físicas, técnicas. O SIGA é um verdadeiro scout e trabalha nos bastidores em busca dos principais jogadores à disposição do mercado. Por que eu disse agora há pouco que o Weber está mandando tanto quanto o Cuca? Porque numa queda de braço entre o técnico e o gerente de mercado do SIGA, prevaleceu nos últimos dias a vontade do Weber. Tudo por causa de Pochettino, meio atacante argentino de 29 anos de idade que pertence ao Fortaleza. O Cuca havia pedido a contratação para o Atlético desse jogador e ele seria envolvido numa troca com o Daverson. O pessoal do Fortaleza, inclusive, já havia concordado com tal condição. Mas, depois que o Weber entendeu que o Pochettino teria pouco espaço no elenco atleticano, os acionistas do Galo compraram a versão do chefe do SIGA e descartaram o pedido do Cuca. Dessa maneira, o Daverson foi para o Fortaleza mediante compensação financeira de 7 milhões de reais. Cuca e Weber, que já haviam se desentendido também no início da temporada em relação ao lateral direito Natanael. O Cuca queria muito a contratação do lateral do Coxa, enquanto o Weber era contrário a essa chegada. No final das contas, prevaleceu a vontade do Cuca e o Natanael é titular absoluto, tem deixado excelente impressão. Só para completar, e também para ser justo, é importante lembrar que Lianco, uma das principais figuras do elenco atleticano, foi indicação do SIGA, que trabalhou muito bem pelo menos. Eu queria voltar um pouco no processo de SAF, porque como ele foi conduzido com figuras muito relevantes no contexto do clube, né, a família Menin, a família Guimarães, como que foi para você conciliar, né, esse processo de investidores que já estavam, né, no dia a dia do clube, de certa forma, ali, não dentro, mas sempre estiveram próximos ao clube, e como é que é, uma vez que a negociação foi fechada, o relacionamento hoje com a associação, porque no caso do Galo, diferente de outros clubes, em que foi quase que o modelo porteira fechada ali, né, 90% para o novo acionista, 10% da associação, o Galo tem uma associação que tem um equity maior, né? O Galo tem o Galo Holding, 25%. Né? 75% e a associação com 25%. Então, como é que foram essas duas coisas de ir conciliando a entrada de um novo acionista num clube do tamanho do Galo e, uma vez que isso acontece, o caminho contrário, né? Conciliar o relacionamento da SAF com uma associação que tem um equity mais relevante. Perfeito. Bom, primeiro que no momento da transição, né, essas figuras, né, os acionistas, né, Rafael, Rubens, Ricardo, Renato, eles já estavam meio que presentes no clube, mas obviamente não com a mesmíssima intensidade, né? A associação ainda era gestora do clube. Uhum. Então, quando eles fizeram os aportes e aí entraram para dentro mesmo, né, e aí eu comecei a ter as reuniões mais formais, né, de conselho, e ali você tem diretrizes claras do conselho, ali as ordens começaram a vir de forma mais
institucionalizada, mais formalizada, né? A gente precisa aprovar o orçamento no conselho, a gente precisa aprovar a remuneração de diretoria, a gente precisa aprovar investimentos. Isso tudo passou a ter um rito muito mais formal e, obviamente, um dia a dia muito mais próximo, né? Assim, hoje o Rafael que é um acionista, mas talvez o mais presente, o mais disponível para o Galo, né? O Rubens participa bastante também na parte financeira, né? Ricardo e Renato participam sempre no conselho, né? Depois teve o Daniel também que participa, então aí tem a figura mais, eles participam mais como conselheiros. Então, é uma harmonia, eu falo, aqui dentro do Galo, e aí eu já emendo isso respondendo a questão da associação, é muito harmonioso nesse aspecto. A associação tem 25%, o presidente da associação continua sendo o Sérgio, que era o presidente, que a gente tem um relacionamento muito, muito bom, e o ambiente do Galo, seja de conselho, seja aqui dentro é um ambiente muito construtivo, sabe? Hoje não existe internamente, assim, existem diferentes pensamentos de forma de gestão, lógico, né? Isso é Normal. super saudável, né? E um conselheiro pensa de um jeito, eu penso de outro, o Sérgio pensa, isso é normal, mas o ambiente